Antônia avançava lentamente pelo pátio de terra batida, sentindo as rodas de sua cadeira afundarem um pouco no chão seco. O sol incidia de forma impiedosa, e mesmo com o calor castigando sua pele, ela se mantinha firme na vistoria diária. Precisava ver cada canto da fazenda, mesmo que as dores na coluna se intensificassem a cada sacolejo. As baias do estábulo apareciam em seu campo de visão, austeras e silenciosas. Dentro de si, ela lutava contra a inquietude que a falta de recursos trazia. Precisava checar com os poucos funcionários que restavam se ainda havia ração suficiente para os cavalos, pois a sensação de escassez estava por toda parte. No pequeno escritório improvisado perto da entrada, papéis e contas atrasadas eram sinal de perigo constante. As letras em vermelho nas faturas empilhadas deixavam claro que a situação estava longe de ser controlada. A cada novo mês, as cobranças pareciam mais urgentes, e Antônia sentia o peso de ter que administrar tudo sozinha. Embora Juliana a ajudasse, a filha ainda era jovem e não deveria carregar esse fardo. Mas, sem Carlos, o falecido marido, ela agora arcava com a responsabilidade de manter a propriedade funcionando. E isso vinha se tornando um desafio quase impossível. Foi quando notou, pelo canto do olho, uma nuvem de poeira se aproximando. Era Rafael, seu filho, retornando a cavalo. Ele montava de forma tensa, inclinando-se para a frente, como se carregasse preocupações maiores do que poderia suportar. Parou perto da mãe, desmontou de um salto e, ao se aproximar, não disfarçou a expressão contorcida pela raiva. "Mãe, eles apertaram o cerco de novo", ele disse sem rodeios. "Disseram que precisamos pagar parte da dívida até o fim da semana, ou vão tomar alguma medida contra a gente." Antônia apertou o guidão da cadeira, contendo o tremor que sentia nos dedos. Tentou se manter firme. "Não temos o dinheiro, Rafael. Você sabe disso. As contas estão no limite. Já pensei em vender alguns equipamentos, mas ainda não consegui comprador." Antes que Rafael respondesse, Juliana surgiu pelos fundos do estábulo, enxugando o suor da testa com um lenço. Ela notou o rosto do irmão e imediatamente tentou intervir. "Calma, gente. Vamos pensar juntos. A gente pode tentar falar com alguém influente da região, algum empresário que possa dar um empréstimo de prazo mais longo." Rafael bufou, impaciente. "Já cansei de pedir favor, Juliana. Cada pessoa que a gente procura fecha as portas. Não quer se envolver com agiotas. Eles não querem correr risco." A conversa foi interrompida quando ambos ouviram um assovio estranho na direção do portão. A poucos metros, um homem observava em silêncio, apoiado no tronco de madeira. O olhar dele era ameaçador, como se deixasse claro que sabia de toda a situação. Ele vestia roupas surradas, mas carregava ares de quem cobrava dívidas com frieza. Não disse nada. Apenas permaneceu ali, encarando a família de longe. Antônia sentiu um arrepio. No mesmo instante lembrou-se de Carlos. Ele jamais deixaria chegar a esse ponto. Antônia apertou a barra de sua saia, lembrando do antigo retrato do marido que ficava em cima da lareira. Era uma das poucas lembranças que guardava com carinho, mas que, naquele momento, doía como um ferimento aberto. Sem ele, a fazenda se tornara um barco à deriva, e ela era a única que tentava impedir o naufrágio. Rafael, irritado, deu alguns passos na direção do homem no portão, mas a mãe o impediu com um gesto. "Deixe-o lá. Ele está aqui só para nos intimidar." Ela sussurrou. "Não podemos piorar as coisas." "Eles já estão ruins", Rafael retrucou, olhando para o sujeito. "Vou dar um jeito nisso, mãe. Custe o que custar." Antes que Antônia pudesse dizer qualquer coisa, o filho virou as costas e entrou na casa, passando pela porta com passos firmes. Ela percebeu que ele já não conversava com ela abertamente. Havia semanas que Rafael mantinha segredos, e isso a preocupava mais do que as próprias dívidas. Juliana se aproximou de Antônia e pousou a mão gentilmente em seu ombro. "Não fica assim, mãe. Vamos achar uma saída. A gente pode tentar falar com algum amigo antigo da família. O Pedro, por exemplo, aquele que trabalhou com papai. Ele talvez possa arranjar algo." "Boa ideia", Antônia concordou.
Vou tentar ligar para ele agora mesmo. Só espero que esteja em casa. Enquanto Antônia manobrava a cadeira para entrar, Juliana notou que o cobrador no portão havia ido embora. Suspirou, aliviada. Mesmo assim, a presença dele deixara no ar uma tensão quase palpável. Lá dentro, Antônia esticou o braço para alcançar o telefone que ficava sobre uma mesinha. Ela discou o número que lembrava de cor, mas o toque soou repetidamente sem resposta. Com um suspiro resignado, desligou. Não atendeu. Ela murmurou. Vou tentar de novo mais tarde. Foi quando Juliana se deu conta de que Rafael já não estava mais na casa. A mochila dele não estava pendurada onde costumava ficar, e havia marcas de pneu perto da porta de trás, sugerindo que ele saiu de carro sem avisar. Juliana sentiu uma pontada de apreensão no peito, mas tentava se manter firme. A mãe não precisava de mais preocupações naquele momento. Acho que ele foi tentar resolver algo, ela disse, tentando soar confiante. Talvez esteja procurando comprador para algum maquinário. Sem querer alimentar mais angústia, Antônia preferiu não comentar. Apenas se afastou do telefone para ver alguns papéis sobre a mesa. Juliana se aproximou e percebeu que eram as contas atrasadas e documentos bancários. A filha ofereceu ajuda, mas a mãe, cansada, apenas pediu que ela fizesse um chá. Algum tempo depois, Juliana voltou com a bebida quente e encontrou Antônia com o olhar distante. Ela parecia perdida em lembranças do passado, talvez desejando que Carlos surgisse e trouxesse uma solução mágica. O cheiro de camomila encheu a sala, e a mãe aceitou a xícara, tentando disfarçar o cansaço. Nesse instante, um barulho seco vindo do estábulo fez as duas trocarem olhares preocupados. Juliana foi conferir, receosa do que poderia encontrar. Lá dentro, viu que nada parecia particularmente fora do lugar, mas notou um arrepio na espinha. Tudo estava estranhamente quieto, sem o habitual som dos cavalos se movimentando. Depois de checar cada baia, voltou para dentro, encontrando Antônia parada no corredor, com o olhar fixo em um velho envelope em cima da escrivaninha. "O que é isso, mãe?" a filha perguntou, aproximando-se. "São uns papéis que eu encontrei na gaveta do seu pai", Antônia respondeu com a voz baixa. "Eu tinha me esquecido deles. Parece ser algo sobre um seguro de vida, mas não conseguia entender se é realmente válido." Juliana pegou o envelope e leu rapidamente alguns trechos. Reconheceu o nome de uma seguradora e um valor que, embora não parecesse altíssimo, poderia ser a salvação caso estivesse em dia. "Pode ser alguma esperança, mãe. Se isso estiver válido, talvez nos ajude a segurar as dívidas por um tempo", disse Juliana. "Também achei", Antônia concordou, esboçando um sorriso tímido. "Mas não tenho certeza de nada ainda. Preciso verificar a papelada com calma. Quem sabe seja um sinal de que as coisas podem melhorar." A simples ideia de receber algum dinheiro deixava as duas um pouco mais aliviadas. Fazia tempo que não tinham nada de positivo para celebrar. Juliana guardou com cuidado o envelope, já elaborando mentalmente um plano de como verificar sua legitimidade. Antônia, embora cansada, parecia respirar um pouco melhor. Nesse momento, o som de passos do lado de fora atraiu a atenção delas. Antônia se virou, mas antes que pudesse reagir, alguém bateu à porta, de maneira firme e sem nenhuma delicadeza. O ruído parecia ecoar por toda a casa, como um prenúncio de problemas. Juliana trocou um olhar apreensivo com a mãe. A tensão, outra vez, tomava o ar. Uma batida seca na porta principal. Antônia olha para Juliana, preocupada, enquanto vozes rudes exigem falar com o homem da casa. A porta foi aberta por Juliana, que se deparou com dois homens de expressão áspera, um deles exibindo um documento amarrotado na mão. O outro, mais robusto, parecia ter pressa em empurrar a porta e entrar. Antônia, ainda na cadeira de rodas, manteve-se à distância, observando a cena com o coração aos pulos. "Precisamos falar com Rafael", disse o homem mais magro sem rodeios. "Queremos acertar uns detalhes pendentes." Juliana respirou fundo e tentou manter a compostura. "Meu irmão não está aqui. Se quiserem deixar um recado, eu posso anotar." Ele balançou a cabeça,
olhando ao redor como se quisesse confirmar que realmente não havia sinal de Rafael. Deu um passo à frente e encarou Antônia. A senhora sabe do que estamos falando, não é? Rafael já está atrasado nos pagamentos e se não resolvermos isso logo, vai ficar pior para todo mundo. Antônia tentou controlar o tremor na voz. Eu entendo, mas no momento não temos como quitar nem a parcela mínima. Estamos buscando outra forma de resolver a dívida. O homem mais robusto chutou uma cadeira vazia ao lado, criando um barulho seco que fez Juliana dar um pulo para trás. Escuta aqui, dona. A gente não tá pedindo favor. Queremos o que é nosso. Não tem essa de arranjar desculpa. Acordo é acordo. A atmosfera pareceu se comprimir. O silêncio que veio a seguir era tenso, interrompido apenas pelo som de um ventilador antigo que girava devagar no canto da sala. Juliana tremia por dentro, mas se manteve firme ao lado da mãe. O homem mais magro, percebendo que não tiraria nada imediatamente, voltou-se para a porta sem deixar de encará-las. Da próxima vez, não vamos bater tão educadamente. Avise ao Rafael que ele tem pouco tempo. Pouco mesmo. Eles saíram deixando no ar um rastro de ameaça e poeira. Assim que se afastaram, Juliana fechou a porta e voltou-se para Antônia. Mãe, isso tá ficando cada vez mais perigoso. Precisamos falar com o Rafael urgentemente. Antônia assentiu, e uma pontada de dor percorreu suas costas. Ela girou levemente a cadeira, pensando em como o filho se envolvera naquele buraco sem fim. Apesar da gravidade da situação, não queria perder a esperança de que ele ainda pudesse encontrar um jeito de saldar a dívida. Vou tentar ligar para ele outra vez, murmurou Antônia. Ela ligou, mas o telefone só chamava até cair na caixa postal. Nenhuma resposta. Juliana, roendo as unhas, resolveu vasculhar o quarto do irmão em busca de alguma pista sobre seu paradeiro. Revirou gavetas, mas só encontrou recibos confusos, algumas contas que não haviam sido pagas e anotações incompletas. Enquanto isso, Antônia se deteve na cozinha, recostada no balcão, sentindo o ar pesado. Precisava descobrir como amenizar aquela dívida antes que os agiotas partissem para a violência. Olhou pela janela e viu apenas o terreiro vazio, com vestígios dos cascos do cavalo de Rafael na terra solta. No início da noite, os ruídos de motor anunciaram a chegada repentina de Rafael. Ele entrou pela porta dos fundos, tentando passar despercebido. Encontrou Juliana e a mãe o esperando na sala, as duas com perguntas acumuladas desde cedo. Onde você estava? Disparou Juliana sem rodeios. Aqueles homens voltaram para cobrar o pagamento. Rafael soltou um suspiro irritado. Fui tentar negociar com um conhecido. Achei que conseguisse alguma grana para pagar pelo menos uma parte do que devemos. Antônia o fitou cansada, mas sem perder a firmeza. E conseguiu alguma coisa? Ele balançou a cabeça negativamente, jogando o chapéu sobre a mesa. Ninguém quer se meter com agiotas, mãe. Quando ouvem que a dívida é com gente perigosa, recuam. Um silêncio constrangedor envolveu o trio. Juliana resolveu quebrá-lo. E se vendêssemos um pedaço de terra, aquela parte que papai nunca chegou a cultivar? Pode ser a saída. Rafael soltou uma risada amarga. Você acha que alguém vai comprar terra rapidamente com esse clima de violência? As pessoas querem distância, Juliana. O olhar dele era de puro desânimo, mas ao mesmo tempo havia algo mais escuro em suas feições, um ressentimento que fazia Antônia estremecer. Ela tentou se aproximar, impulsionando a cadeira de rodas na direção do filho. Rafael, nós precisamos de você. Mas tem que ser do jeito certo. Enfrentar tudo na marra só vai piorar. Ele desviou o olhar, parecendo lutar contra si mesmo. Antônia pousou a mão sobre a perna dele, tentando transmitir serenidade. Vamos pensar em outro recurso. Vou ligar de novo para o Pedro, ver se ele consegue falar com o antigo banco. Às vezes podemos refinanciar alguma coisa. Nesse instante, um barulho no portão arrancou todos de suas reflexões. Juliana foi verificar pela fresta da janela e viu que eram mais homens, aparentemente do mesmo grupo, mas agora circulando de carro pela estrada de terra. Rafael seguiu até a varanda sem hesitar,
com a mandíbula travada. Fiquem aqui. Vou falar com eles. Antônia e Juliana observaram pela janela a discussão que ocorria no terreiro, já sob a luz fraca de um poste. Rafael gesticulava, e o grupo de homens parecia cada vez mais exaltado. Um deles chegou a empurrá-lo. Foi quando Rafael reagiu, empurrando de volta com força. Por alguns segundos, o temor de que ocorresse uma briga violenta tomou conta de Antônia, que quis se erguer, mas não podia. Um dos agiotas levantou a voz, acusando Rafael de atrasar pagamentos e de mentir sobre quantias que receberia. Disse que não aguentariam mais desculpas. Rafael parecia um touro enraivecido, mas no fundo, Antônia notou no rosto do filho algo que misturava pânico e desespero. Em dado momento, um dos agiotas deu um tapa no peito de Rafael, forçando-o a recuar 2 passos. Rafael reagiu puxando o homem pela camisa, quase o derrubando no chão. Os demais partiram para cima, mas ele se defendeu bem, chutando o corpo de um deles. Foi então que o líder do grupo interveio, pedindo calma e sugerindo que eles dessem mais uma chance a Rafael, mas deixando claro que na próxima visita não haveria conversa. Você tem dias, não semanas, rosnou o líder, passando a manga da camisa sobre a boca como se limpasse o ódio. Resolveremos isso de uma forma ou de outra. Eles entraram no carro e foram embora, deixando Rafael sujo de poeira, com o peito arfando de raiva. Ele voltou para dentro, batendo a porta com força. Juliana, assustada, tentou ajudá-lo a sentar e verificar se estava machucado, mas ele não permitiu aproximação. Deixem-me em paz, vociferou cuspindo as palavras. Eu não vou ficar parado, esperando que eles acabem com a gente. Antônia, tão cansada quanto preocupada, sentia o coração pesar como chumbo. Sabia que cada confronto só piorava a relação com os credores, mas não via outro caminho imediato. No seu íntimo, tentava entender o que se passava na mente do filho. Havia algo que ele não falava, uma sombra em seu olhar. Juliana também percebia esse aspecto sombrio, mas não tinha provas do que ele poderia estar tramando. Mesmo assim, resolveu seguir Rafael até o quarto, onde ele tentava limpar o sangue que escorria de um pequeno corte na sobrancelha. Você não pode continuar assim, ela disse baixinho. Eles vão nos matar se esse ódio todo continuar se inflamando. Rafael a encarou com um brilho estranho nos olhos. Por um instante, pareceu ter uma ponta de arrependimento, mas então desviou o rosto e bateu a porta, trancando-se lá dentro. Juliana voltou até a sala, onde Antônia esperava. Ele não quer conversar, mãe. Não sei o que fazer. Ele vai vir ao nosso encontro quando sentir que pode falar. Antônia tentou acalmá-la, embora também estivesse insegura. Só espero que não seja tarde. A madrugada chegou. Juliana dormia no sofá, o corpo cansado demais para se mover até o quarto. Antônia passava os olhos pelos documentos do seguro de vida, em busca de alguma cláusula que possibilitasse um saque antecipado, mas nada saltava aos olhos. Nem sabia se aquele seguro continuava válido. Já Rafael, em silêncio, havia saído outra vez. Pegara o carro sem fazer barulho e ninguém notara sua saída. Quando retornou, horas depois, sua expressão era ainda mais tensa. Antônia, que cochilava na cadeira, despertou com o barulho da porta se abrindo. Rafael? Ela chamou com a voz rouca do sono interrompido. Você saiu? Ele não respondeu imediatamente, apenas pendurou a chave no gancho, jogou a mochila num canto e a ignorou. Parecia que lutava com algo por dentro. Após alguns segundos, aproximou-se da mãe, que tentava se virar para encará-lo. Eu tenho que resolver isso do meu jeito, ele disse com a voz hesitante. Não se preocupe comigo, mãe. Cuide só da senhora. Antônia tentou segurá-lo pela mão, mas ele se afastou, indo em direção ao quarto. Enquanto se recolhia, murmurou algo quase inaudível, carregado de rancor e frustração. E ali, no corredor escuro, escapou o sussurro que tornava seus pensamentos mais sombrios do que nunca. Apenas preciso que ela desapareça. O sol já estava alto quando Juliana deixou a casa naquela manhã, buscando um pouco de ar fresco.
A tensão dentro das paredes havia se tornado tão sufocante que ela não conseguia sequer respirar direito. Rafael passara a noite inteira trancado no quarto, e Antônia se preocupava demais para conseguir dormir. Tudo estava numa espécie de suspensão, como se um grande acontecimento estivesse prestes a estourar. Então Juliana decidiu ir até a cidade vizinha para comprar remédios, tendo em mente as dores constantes de Antônia e a escassez de suprimentos que começava a pesar na rotina da fazenda. Tomou a estrada de terra, caminhando devagar, porque a moto que costumava usar estava sem gasolina e não havia dinheiro para enchê-la. O calor fazia a poeira subir, tornando a visão turva, mas ela seguiu firme, tentando organizar pensamentos e pensar em soluções. No caminho, ao passar pela curva que margeava um pequeno barranco coberto de mato, ouviu um som fraco de relinchar. Parou por um instante, atenta, procurando na paisagem algum sinal de cavalo. De início, não viu nada além de árvores retorcidas e pasto seco, mas, com mais alguns passos, percebeu um vulto escuro deitado no chão. Aproximou-se, cautelosa, e se deparou com uma égua ferida, lutando para erguer a cabeça. O animal tinha uma profunda mancha de sangue na pata dianteira e respirava com dificuldade. Juliana se ajoelhou ao lado, falando baixinho como se pudesse tranquilizá-la. Calma, eu vou te ajudar. Enquanto acariciava a crina empoeirada, notou a gravidade dos ferimentos. Precisaria de cuidados imediatos, ou aquele belo animal não sobreviveria ao fim do dia. O desespero lhe tomou conta. A fazenda mal tinha recursos para manter os próprios cavalos, quanto mais um recém-chegado tão debilitado. Mas a compaixão falou mais alto que o medo. Ela tirou o celular do bolso e tentou ligar para algum vizinho que pudesse ajudar no resgate. Após algumas tentativas sem sucesso, conseguiu contato com um senhor que morava a alguns quilômetros adiante, disposto a levar uma carroça para transportar a égua. O tempo corria, e Juliana tentava limpar um pouco o ferimento com água de sua garrafa, mantendo a mão firme sobre o animal para que ele não se debatesse. Você vai ficar bem, murmurava, mesmo sem ter certeza de que aquilo era verdade. Depois do que pareceu uma eternidade, ouviu-se o barulho de rodas na estrada. O vizinho, um homem idoso de voz rouca, aproximou-se com a carroça e ajudou Juliana a erguer a égua, colocando-a cuidadosamente sobre panos velhos e sacos de estopa. A cada movimento, o animal relinchava em dor, mas resistia, demonstrando uma força silenciosa. Tem certeza de que vai levar esse bicho para sua fazenda, menina? Perguntou o homem, coçando a barba grisalha. Você sabe que os tempos estão ruins para todo mundo. Tenho sim, Juliana respondeu, mesmo com o estômago embrulhado de preocupação. Não vou deixá-la morrer aqui. O caminho de volta foi lento. A carroça sacolejava e Juliana seguia ao lado, mantendo a mão no pescoço do animal para que ele não se apavorasse. Pensava em como Rafael reagiria. Provavelmente diria que era loucura gastar tempo e dinheiro com mais um cavalo doente. E a mãe, tão frágil ultimamente, o que pensaria? Talvez enxergasse no animal um pouco de esperança, algo que reavivasse a determinação antiga de cuidar de criaturas feridas. Quando chegaram à fazenda, Antônia, que estava na cadeira de rodas sob a sombra do alpendre, mal acreditou no que via. Aproximou-se, empurrando as rodas com certo esforço, enquanto Juliana e o vizinho desciam a égua. O que aconteceu, filha? Onde você a encontrou? Com a respiração ofegante, Juliana contou brevemente como havia se deparado com o animal caído na estrada. Antônia, apesar do choque, não hesitou em ajudar. Chamou o único funcionário que ainda restava para preparar uma baia improvisada. O vizinho se despediu, desejando boa sorte, e seguiu seu caminho. Já na baia, Juliana correu para pegar a maleta de primeiros socorros veterinários que costumava ficar no armazém. Antônia permaneceu do lado de fora, ansiosa, sentindo que aquela égua era um sinal de algo maior. Assim que Juliana voltou, começou a limpar o ferimento com mais cuidado, usando pomadas e gaze. Rafael apareceu na metade do procedimento, atraído pelo movimento incomum. Entrou com passos pesados, lançando um olhar desconfiado.
De onde veio esse bicho? Achei na estrada abandonada, respondeu Juliana sem olhar para o irmão. Ela está bem machucada. Ele bufou, aproximando-se para ver melhor. E a gente tem condições de cuidar disso agora? Os agiotas acabaram de quase botar fogo na nossa porta. Não temos dinheiro nem para ração extra. Eu não ia deixá-la morrer. Juliana cortou com firmeza. Se quiser reclamar, reclame depois. Antônia, sentindo a tensão no ar, interveio. Rafael, vamos discutir depois. Ela precisa de atenção no momento. Ele soltou um suspiro impaciente, mas ficou ali mais alguns segundos, observando. Ao ver a expressão de Juliana, que misturava coragem e compaixão, ele se calou. Voltou-se para a porta e sumiu na direção da casa. Restou apenas um silêncio constrangido, enquanto Juliana terminava de limpar o ferimento, e Antônia a ajudava entregando materiais. À medida que a tarde avançava, a égua, batizada de Aurora por Juliana, passou a beber pequenos goles de água. Seus olhos quase fechados deixavam transparecer cansaço, mas havia algum brilho de sobrevivência ali. De vez em quando, Juliana falava coisas suaves, como se a incentivasse a lutar contra a dor. Antônia, por sua vez, se sentia estranhamente grata por ter algo em que se concentrar além das dívidas. Era como se, por algumas horas, pudesse esquecer as ameaças que rondavam a fazenda. Nesse mesmo dia, porém, o telefone tocou 2 vezes com vozes ameaçadoras do outro lado. A primeira chamada era um agiota, que exigia falar com Rafael e deixava claro que o prazo estava no fim. A segunda era alguém que só respirou fundo, sem dizer nada, e desligou. Antônia precisou segurar as lágrimas. Seu corpo doía, e o medo corroía seus pensamentos. Ainda assim, decidiu não contar nada a Rafael por enquanto. A tensão entre eles já era insuportável. Quando chegou a noite, Aurora parecia um pouco mais estável, apoiada sobre 3 patas, pois a ferida na dianteira ainda a impedia de colocar peso. Juliana lhe trouxe água fresca e um punhado de feno, rezando para que ela conseguisse digerir. Antônia observava, e a cada movimento suave da filha, lembrava-se de Carlos e do antigo sonho que ele tinha de criar algo na fazenda que ajudasse pessoas, especialmente crianças, a superar traumas por meio dos cavalos. Quem sabe ela não é o começo disso? Antônia murmurou mais para si mesma. Só de pensar numa possibilidade de recomeço, já me sinto um pouco mais forte. Juliana, ouvindo as palavras, pousou a mão no ombro da mãe. Eu também, mãe. Acho que há algo especial nela. Mais tarde, no cair da noite, Rafael voltou a circular pela casa, embora ainda parecesse distante. Ele se trancou no quarto para analisar alguns papéis, sem dividir informações com ninguém. Juliana suspeitava que estivesse tentando vender algo da fazenda ou fazendo acordos ocultos, mas não tinha provas. O cansaço a impediu de questioná-lo naquele instante. Enquanto isso, Antônia recebeu um telefonema breve do amigo Pedro, avisando que viria no fim de semana para examinar os documentos do seguro de vida de Carlos. Era um fio de esperança, embora pequeno, pois Pedro também dissera que o valor poderia não ser suficiente para cobrir tudo. Mesmo assim, era melhor ter algo do que nada. Na manhã seguinte, ao se aproximar da baia para cuidar de Aurora, Juliana se surpreendeu ao encontrar o animal mais disposto. A égua tentava dar passos curtos dentro do espaço confinado. Ela se aproximou e começou a escovar a crina suja, removendo o excesso de poeira e galhos presos. Foi nesse processo de cuidado que algo chamou sua atenção próximo à garupa do animal. Uma marca de ferro que se destacava na pelagem escura. Ao limpar melhor a região, notou que se tratava de um símbolo bem delineado, o que indicava propriedade registrada. Seu coração deu um salto, pois reconheceu, vagamente, o desenho associado a uma família tradicional da região. Não tinha certeza absoluta, mas sabia que era gente de posses e influência. Gente que poderia aparecer exigindo o cavalo de volta ou, quem sabe, até criar problemas. Sua mente se encheu de perguntas. Como Aurora fora parar ali, abandonada e ferida? Se pertencia a alguém de prestígio, por que deixariam acontecer algo tão grave? Aquilo podia significar complicações para ela e para a mãe,
mas também poderia representar a chance de um novo contato, se fossem pessoas razoáveis. Acariciando Aurora, sentiu o coração acelerar. Só havia um jeito de descobrir o que aquilo significava: investigar a origem do animal e, talvez, encontrar alguma forma de ajuda ou de risco. De qualquer maneira, aquele dia que começava trazia um sopro de novidade à fazenda, algo que afastava minimamente a escuridão das dívidas e ameaças. Enquanto cuida de Aurora, Juliana encontra uma marca de propriedade no animal, indicando que ela pode ter um dono importante na região. Juliana despertou naquela manhã com a cabeça pesada, como se estivesse carregando todo o peso das dívidas e das brigas que vinham acontecendo na fazenda. Ao lavar o rosto, tomou um susto com a própria expressão refletida no espelho. Olhos fundos, semblante cansado. Precisava manter a calma pela mãe, mas os acontecimentos dos últimos dias tornavam essa tarefa quase impossível. Depois de se vestir, seguiu direto para o estábulo. Desde que encontrara a Aurora machucada, fazia questão de verificar se nada de estranho acontecera durante a noite. Assim que abriu a porta, sentiu o ar abafado misturado ao cheiro de feno e de medicamentos para tratar o ferimento da égua. Aproximou-se, acariciando a crina. Aurora relinchou baixinho, como se saudasse a amiga. Juliana sorriu, mas logo percebeu algo que não se encaixava na rotina. As trancas do portão de madeira estavam frouxas, e as cordas que prendiam a égua estavam mal amarradas, quase soltas. Ela franziu a testa. Na noite anterior, lembrava-se de ter reforçado bem as cordas, preocupada que Aurora pudesse se assustar e forçar a ferida. Agora, era como se alguém tivesse mexido de propósito, tentando deixá-la escapar ou, pior, feri-la. Correu os olhos pelo chão, procurando pegadas ou sinais de invasão, mas encontrou apenas algumas marcas confusas. Uma desconfiança amarga se espalhou por seu peito. Precisava entender o que estava acontecendo antes que algo pior viesse à tona. Sentiu um calafrio ao imaginar que Rafael talvez tivesse feito aquilo. Mesmo sem provas, não conseguia ignorar o modo como ele vinha agindo. Distante, agressivo, cheio de segredos. Precisava conversar com a mãe. Saiu do estábulo, deixando Aurora sob a luz suave que entrava pelas frestas, prometendo a si mesma que voltaria ainda naquela manhã para cuidar do ferimento. Antônia estava na varanda, sentada em sua cadeira de rodas, olhando o horizonte com o rosto preocupado. Quando viu a filha, fez um pequeno gesto de saudação, mas logo notou que algo estava errado. "Você está com uma cara péssima, filha. Aconteceu alguma coisa?" Juliana aproximou-se e explicou o que vira no estábulo. As cordas soltas, a sensação de que alguém tentava prejudicar Aurora. Antônia franziu o senho, passando a mão pelos braços como se sentisse um arrepio. "Meu Deus, quem faria isso? Não vamos conseguir lidar com mais problemas agora. Essa égua é nossa única chance de manter um pouco de esperança." Nesse instante, ouviram o barulho de um carro parando no pátio. Antônia enxugou as mãos na saia, tentando se preparar para qualquer visitante inesperado, mas relaxou levemente ao reconhecer o amigo de longa data, Pedro. Ele desceu do veículo com dificuldade, pois já carregava certa idade, mas trazia consigo uma pasta de documentos e um semblante que misturava preocupação e solidariedade. "Antônia, Juliana, recebi seu telefonema ontem à noite. Desculpe não ter chegado mais cedo. As estradas estão ruins e meu carro não ajuda muito", disse ele, sorrindo com a voz rouca. Antônia fez um sinal para que ele se sentasse ao seu lado. A filha pegou uma cadeira. Pedro começou a folhear os papéis que trouxera. Extratos de bancos, anotações sobre o possível seguro de vida de Carlos, algumas propostas de refinanciamento. Nada, porém, parecia poderoso o bastante para resolver a imensa dívida que assolava a família. "Sinto muito", continuou ele, franzindo o senho enquanto lia. "Posso ajudar com um pouco de dinheiro, mas é muito pouco perto do que vocês precisam. As instituições de crédito estão com medo de agiotas. É uma situação complicada." Antônia suspirou sem perder a educação. "Qualquer ajuda é bem-vinda, Pedro.
Mas eu sei que não vamos conseguir pagar tudo tão cedo. Estamos procurando alternativas. Só não esperávamos que as ameaças chegassem a esse ponto. Nesse momento, Rafael surgiu na varanda, aparentemente atraído pelo som de vozes. Ele parou ao ver Pedro, reconhecendo o velho amigo da família. Baixou a cabeça num gesto que poderia ser interpretado como cumprimento ou constrangimento. Pedro forçou um sorriso. Meu rapaz, fazia tempo que eu não o via. Lamento encontrar vocês numa situação dessas. Rafael deu de ombros, como se não houvesse nada a dizer. Então, notou a pasta de documentos e se aproximou, franzindo a testa. Tentando achar solução no papel? Isso não vai resolver nada. A gente precisa de dinheiro vivo, e rápido. Esses homens não vão esperar. Eles querem tomar tudo. Antônia lançou um olhar repreensivo. Rafael, por favor, não é hora de discutir. Pedro veio aqui para nos ajudar como puder. Vai ao menos ouvir o que ele tem a dizer? Sem responder diretamente, Rafael voltou-se para dentro de casa, deixando a porta aberta atrás de si. Juliana trocou um olhar preocupado com a mãe, mas decidiu segui-lo. Entrou na sala, encontrando-o parado no corredor, em silêncio, como se tentasse escutar algo atrás da porta. Perto dali, ouviu o barulho leve da cadeira de rodas de Antônia e as palavras abafadas de Pedro, que continuava falando sobre termos de crédito e prazos bancários. O que você está fazendo? Sussurrou Juliana, aproximando-se dele. Rafael se endireitou, fingindo indiferença. Nada, só queria saber se esse papinho todo faz sentido. Aposto que não vão chegar a lugar nenhum. Juliana sentiu o estômago revirar de indignação. Aproveitou para confrontá-lo sobre o estábulo. Rafael, sabe o que eu encontrei hoje? As cordas de Aurora soltas, como se alguém tivesse tentado fazer ela fugir ou se machucar ainda mais. Você não teria nada a ver com isso, teria? Ele virou bruscamente, olhos cintilando de raiva. Está me acusando de sabotar um cavalo doente? Vai dizer que fui eu que piquei aquelas cordas? Não piquei nada, mas... Ela parou, percebendo a fúria crescer na expressão do irmão. É que está tudo muito estranho, e eu achei melhor perguntar. Rafael deu um passo à frente, falando baixinho, mas com intensidade. Eu quero salvar a gente dessa dívida, não afundar mais. Se esse bicho está nos fazendo gastar recursos à toa, o problema não é meu. Com essas palavras, passou por Juliana, roçando o ombro dela de forma brusca, e saiu em direção ao quintal. Ela ficou parada ali, sentindo o coração pulsar na garganta. Tinha cada vez mais certeza de que Rafael não pensava como parte da família, e sim como alguém pronto a trair tudo para se livrar da pressão. Não demorou muito para que os agiotas voltassem a aparecer. Eles chegaram no fim da tarde, dessa vez em 2 carros, estacionando no terreiro de maneira ameaçadora. Dentre eles, estava o líder do grupo, um homem alto de voz grossa que não escondia a impaciência. Assim que desceu do veículo, chamou por Rafael, exigindo sua presença imediata. Rafael surgiu da lateral do estábulo, olhando-os como se fosse partir para cima deles sem pensar 2 vezes. Houve uma troca de insultos quase instantânea. Os agiotas diziam que ele estava atrasando pagamentos propositalmente, e Rafael gritava que eles não tinham o direito de invadir a fazenda. A tensão escalou num piscar de olhos. Quando Antônia se aproximou em sua cadeira de rodas tentando intervir, quase foi empurrada em meio ao tumulto. Juliana correu para proteger a mãe, disposta a colocá-la em segurança dentro de casa. Mas Rafael, num surto de ódio, empurrou um dos agiotas com força, fazendo o homem cair sobre o joelho. Outro reagiu, jogando Rafael contra a cerca de madeira que se partiu com o impacto. Se quer resolver na força, a gente resolve, rosnou o líder do bando. Por um momento, Antônia acreditou que alguém poderia morrer ali mesmo. Tentou gritar, pedir calma, mas seu apelo se perdeu no ruído de golpes e farpas verbais. Juliana segurava os ombros da mãe, imóvel, enquanto via Rafael revidar com socos desajeitados, apenas inflando o ódio dos inimigos. Em meio à confusão, um dos agiotas puxou Rafael pela camisa. Ele tentava se soltar, mas acabava sendo contido por 2 homens ao mesmo tempo. Por fim,
O líder do grupo ordenou que parassem, lançando um aviso duro. Vamos dar mais um prazo, mas não se engane, moleque. Se você não pagar, a gente leva tudo o que puder. E não vamos fazer cerimônia com sua família. Eles foram embora, deixando um rastro de ofensas no ar. Rafael caiu sobre os próprios joelhos, cuspindo sangue e ofegando. Juliana correu para ajudá-lo a se levantar, mas ele afastou a mão dela com um tapa, cheio de rancor. Antônia, impotente, apenas observava o filho levantar-se de forma trêmula, limpando o canto da boca suja de terra. Mais tarde, quando a poeira começou a baixar, Juliana viu que alguns equipamentos da fazenda tinham sumido. Não encontrou o pequeno trator velho que ficava encostado no galpão, nem certas ferramentas de valor. Com o coração na boca, entendeu que Rafael devia ter usado aquilo para ganhar tempo com os credores. Não comentou nada com a mãe para não preocupá-la ainda mais, mas sentiu um aperto terrível no peito ao imaginar até que ponto ele iria. No início da noite, Rafael rondou a parte externa do estábulo. Juliana, na varanda, fingiu não perceber, mas acompanhou cada movimento dele. As sombras criadas pela luz da lua pareciam tornar a figura de Rafael ainda mais sombria. Ele aproximou-se de Aurora, que relinchou baixinho, e pousou a mão no lombo da égua de um jeito que não parecia um carinho, mas uma ameaça velada. Havia algo em seu olhar que gelava o sangue. Rafael, do lado de fora, toca no lombo de Aurora de forma quase ameaçadora, sugerindo que se livrará de qualquer obstáculo, inclusive a mãe ou o animal. A fazenda amanheceu mergulhada em um silêncio inquietante. Desde cedo, Juliana pressentira algo fora do normal. O cheiro do café recém-passado pouco ajudava a dissipar o ar pesado que se espalhava pelos corredores da casa, e Antônia, presa à cadeira de rodas, estava mais abatida que o usual. Rafael perambulava pelos cômodos sem dizer palavra. A tensão, que já era grande, apenas aumentava a cada novo dia de cobranças e receio de novos ataques. Depois de conferir se a mãe precisava de algo, Juliana se dirigiu ao estábulo. Sua preocupação era constante com Aurora, temendo que algum novo ato de sabotagem pudesse ocorrer. Quando abriu a porta, a cena que encontrou lhe gelou o sangue. A égua estava num canto da baia, estremecendo as patas, e havia algo escorrendo pelo chão de terra. Uma substância viscosa, como graxa ou óleo, cobria parte do piso, deixando-o escorregadio. Parecia que alguém havia derramado aquilo de propósito, pois estava espalhado exatamente onde Aurora costumava se deitar. O coração de Juliana disparou. Aproximou-se, tentando acalmar a égua com toques gentis. Viu que Aurora escorregara e machucara levemente o flanco. A ferida anterior, na perna dianteira, estava protegida por ataduras, mas qualquer queda poderia agravar o estado do animal. Juliana xingou baixinho, frustrada. Não havia dúvida de que aquela substância não aparecera ali por acaso. "Tá tudo bem, menina", murmurou, tentando secar com um pano e jogando serragem por cima do líquido. "Vou cuidar disso agora." Apesar do temor de que o responsável pudesse ainda estar por perto, ela limpou o local o melhor que pôde. Enquanto esfregava o chão, refletia sobre quem teria razões para ferir a égua. Rafael era o primeiro nome que surgia em sua mente, mas desconfiar do próprio irmão era algo doloroso demais. Ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a expressão fria que ele vinha exibindo, nem as atitudes suspeitas. Quando terminou de limpar, saiu à procura de Antônia para contar o que havia acontecido. Encontrou a mãe na varanda, observando o horizonte com olhos tristes. Mesmo com o suor escorrendo pela testa, Juliana se esforçou para falar com calma. "Mãe, tentaram machucar a Aurora de novo. Colocaram alguma substância oleosa perto dela e ela quase se feriu mais." Antônia levou a mão à boca, com lágrimas já se formando no canto dos olhos. "Meu Deus, aonde isso vai parar, Juliana? Parece que nada do que fazemos dá certo. Estamos sem dinheiro, sem apoio, e agora até os animais correm risco." Antes que pudessem continuar a conversa, um carro se aproximou da casa levantando poeira na estrada de terra. Era Pedro, o velho amigo da família que tentava, sem sucesso, resolver o problema do seguro de vida de Carlos. Ele desceu do veículo com papéis nas mãos e um olhar de quem não trazia boas notícias.
Logo, ao entrar no terraço, fez um gesto de pesar. Antônia, eu andei pesquisando mais sobre os documentos do Carlos. Não sei se vocês vão gostar do que descobri. Antônia e Juliana se entreolharam. O coração de ambas já estava pesado o suficiente sem mais más notícias. Ainda assim, esperavam ansiosas pela possível solução que pudesse aliviar a dívida. Pedro pigarreou e encarou Antônia com um olhar de ternura misturado à frustração. O valor do seguro não é tão alto quanto parecia. Há cláusulas que impedem de sacar tudo de imediato. Talvez vocês recebam apenas parte, e o restante pode levar meses ou anos para ser liberado. Juliana sentiu um aperto no peito. Tinha depositado tantas esperanças naquela quantia, mesmo que não fosse enorme. Agora, a realidade vinha mais dura do que nunca. Não teriam como quitar a dívida por completo. Antônia fechou os olhos e suspirou. Parecia estar carregando todo o peso do mundo nos ombros. Então estamos sem saída, ela sussurrou. O que vamos fazer? Pedro puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, colocando os papéis sobre a mesinha de madeira. Olha, podemos tentar outras alternativas. Talvez vender parte dos terrenos, mas isso também não é garantia de venda rápida. E todos sabem que vocês têm problemas com agiotas, então os compradores tendem a recuar. Tenho contatos em outras regiões, mas nada certo. Juliana fechou os punhos, indignada com a sequência de infortúnios que não dava trégua. Precisava ao menos estancar a hemorragia financeira. Olhou em volta, procurando por Rafael, mas não o viu em lugar nenhum. Provavelmente estava de novo metido em algum canto, tramando sozinho. Isso só reforçava o medo que ela sentia de que ele pudesse ter um envolvimento direto na sabotagem de Aurora. Foi então que um barulho vindo de trás da casa anunciou a chegada de Rafael. Ele estava suado e com a camisa manchada de terra, como se tivesse cavado algo ou mexido em algum equipamento pesado. Parou ao ver Pedro, encarando-o de esguelha. Veio com alguma solução mágica ou só para avisar que estamos ferrados? Pedro tentou manter a calma, explicando em poucas palavras o que acabara de contar para Antônia e Juliana. Enquanto falava, Rafael revirava os olhos, impaciente. Quando ele terminou, o rapaz deu um pequeno riso cínico. Eu sabia que não ia dar em nada. Seguro de vida, venda de terras, ilusões. Precisamos de dinheiro agora, não daqui a meses. Antônia, já sem forças para discutir, deixou que Rafael saísse sem responder. Juliana o seguiu com o olhar, notando o quanto ele parecia mais duro, mais sombrio. O modo como virava o rosto, como evitava contato visual, fazia crescer a suspeita de que ele poderia estar escondendo algo grande. Ela trocou um olhar preocupado com a mãe, mas resolveu não falar nada por enquanto. Precisava de provas, não apenas de intuições. No entanto, naquela mesma noite, uma nova visita dos agiotas jogou ainda mais lenha na fogueira. Eles chegaram com os faróis do carro iluminando o terreiro e pediram para falar unicamente com Rafael. Antônia quis intervir, mas estava em uma cadeira de rodas, sem poder impedi-los. Juliana até tentou se colocar entre eles, mas o líder do grupo a ignorou, entrando na casa e gritando pelo nome do rapaz. Rafael surgiu do fundo do corredor, com uma expressão inabalável. A conversa entre eles foi curta e brusca. O líder perguntava onde estava a mercadoria e por que Rafael havia demorado para entregar o que prometera. Rafael, com o rosto sombrio, pediu que baixassem a voz, dizendo que os outros não precisavam saber dos detalhes. Um dos agiotas riu, deixando claro que se Rafael não cumprisse o acordo, as consequências seriam piores para toda a família. Em seguida, saíram pisando forte, sem sequer olhar para Antônia e Juliana, que observavam tudo, atônitas. O que está acontecendo, Rafael? Perguntou Juliana, assim que eles foram embora. O que você prometeu a esses homens? Ele não respondeu, virando as costas e entrando no quarto. Passou o trinco, deixando a irmã do lado de fora, com o coração aos saltos. Nessa hora, ela ouviu barulhos vindos do interior do quarto, como se ele estivesse revirando gavetas, remexendo papéis. Pensou em chamá-lo, mas sentiu medo da reação explosiva que ele vinha demonstrando. No dia seguinte,
Juliana notou o sumiço de alguns itens valiosos da propriedade. Uma antiga máquina agrícola de uso raro, mas de metal nobre, tinha desaparecido. Ferramentas de alta qualidade, que costumavam ficar em um armário trancado, também não estavam mais lá. Bastou uma rápida procura para concluir que Rafael andava recolhendo o que tinha algum valor de mercado. Não contou nada à mãe, temendo o baque que ela levaria ao descobrir que o pouco que restava do patrimônio da família estava sumindo. Mais tarde, enquanto Juliana procurava receitas antigas de Carlos em uma caixa no depósito, escutou passos sorrateiros. Escondeu-se entre as prateleiras e viu Rafael, cabisbaixo, passar rapidamente com uma sacola repleta de algo pesado. Ele então saiu em direção aos fundos, onde os agiotas costumavam aparecer. Quando ficou sozinha novamente, Juliana sentiu as pernas fracas. Tinha quase certeza de que Rafael estava cedendo bens da fazenda para conseguir dinheiro ou adiar prazos. Era uma jogada desesperada e perigosa, que certamente não terminaria bem. Apertando as mãos contra o peito, ela rezou para estar enganada, mas as evidências eram fortes demais. Pouco depois do anoitecer, enquanto Antônia repousava em seu quarto e Juliana alimentava a Aurora no estábulo, Rafael sumiu. Ninguém o viu sair, nem se despediu. Quando retornou, já era madrugada, e trazia no rosto uma expressão de triunfo macabro. Dormiu sem dar satisfações e na manhã seguinte apareceu à mesa fingindo normalidade, como se nada tivesse acontecido. Entretanto, Juliana notou que ele carregava um volume extra de notas no bolso. Eram poucas, mas o suficiente para indicar que recebera algum dinheiro. Sua suspeita se confirmou quando, vasculhando discretamente os arredores, encontrou no galpão um espaço vazio, onde antes ficava um antigo equipamento de ferro. Entendeu tudo. Rafael passara a noite fazendo um acordo que ninguém aprovara ou sequer imaginara. Sentindo o peso da decepção, ela correu para contar a Antônia, mas a mãe estava exausta e adoecendo de tanta preocupação. Juliana preferiu não agravar mais o estado dela. No fim do dia, quando o sol baixava e projetava sombras alongadas pelo terreiro, Juliana viu Rafael conversando com um dos agiotas encostado na cerca. Trocaram breves palavras, um aperto de mãos, e o homem foi embora com um sorriso satisfeito. Rafael voltou para dentro, nem tentou esconder o rosto sombrio que o acompanhava ultimamente. Juliana estava parada na varanda, em choque ao perceber que o irmão consumara de vez algo que podia destruir a fazenda. No silêncio que seguiu, ela jurou a si mesma que faria de tudo para proteger Antônia e Aurora do que quer que ele tivesse planejado. Mas no fundo, sentia um medo crescente de que já fosse tarde. O céu começava a escurecer e a noite chegava com uma promessa de mais perigos. Rafael faz um acordo secreto com os agiotas, entregando algo valioso da fazenda em troca de mais tempo, sem o conhecimento de Antônia e Juliana. Logo ao nascer do sol, Juliana notou que Rafael saíra outra vez no meio da noite, sem dar explicações. A ausência do irmão e as atitudes cada vez mais misteriosas alimentavam um pressentimento assustador, que ela tentava a todo custo afastar. Desde o acordo secreto que ele fechara com os agiotas, estava ainda mais retraído, carregando um olhar sombrio, como se carregasse toda a culpa do mundo nas costas. Enquanto preparava uma xícara de café para a mãe, Juliana buscava forças para encarar mais um dia de incertezas. Antônia se aproximou com a cadeira de rodas, e as rugas de preocupação em seu rosto pareciam mais profundas do que nunca. Nos últimos tempos, a saúde dela tinha se fragilizado de forma perceptível, agravada pela angústia diária. "Filha, você sabe se o Rafael voltou?" perguntou com a voz trêmula. "Não, mãe. Ele saiu de novo sem avisar. Talvez tenha ido tentar resolver alguma pendência, mas não tenho certeza." Antônia suspirou, olhando para o corredor vazio que dava nos quartos. Era claro que, no fundo, ela tinha esperança de que o filho estivesse se esforçando para reverter a situação. No entanto, existia uma parte dela que pressentia que algo ia muito mal e se recusava a admitir. Pouco depois, uma batida na porta chamou a atenção de ambas. Juliana abriu, dando de cara com um vizinho que raramente aparecia por ali.
Era um senhor de chapéu roto, falando com gentileza, mas de modo hesitante. Com licença, dona Antônia, dona Juliana. Eu estava passando e ouvi dizer que a égua que vocês resgataram está melhor. Muita gente na região ficou curiosa. Dizem que a Aurora é mansa e forte, apesar dos ferimentos. Antônia forçou um sorriso cansado. Ela está se recuperando, sim, mas ainda precisa de cuidados. O homem assentiu, parecendo refletir. Tem gente falando que, se vocês conseguirem deixar essa égua em boas condições, talvez possam começar algo diferente na fazenda. Um projeto, quem sabe. Aquela história de ecoterapia que o falecido Carlos sonhava. A lembrança do marido fez o coração de Antônia apertar. Carlos sempre mencionara a ideia de usar cavalos para ajudar pessoas com mobilidade reduzida ou necessidades especiais, transformando a fazenda em um ponto de esperança para a comunidade. Antônia sequer conseguia imaginar como bancar essa iniciativa num cenário tão caótico, mas a menção reacendeu uma pontinha de luz em seu peito. Quando o vizinho foi embora, Juliana pediu que a mãe fosse até o estábulo para ver a Aurora. Era visível que, ao interagir com a égua, Antônia encontrava um tipo de serenidade que a fazia esquecer, ao menos por breves instantes, a pressão das dívidas e a amargura gerada por Rafael. Assim, caminharam devagar até o grande galpão. Ao chegarem, encontraram Aurora dando pequenos passos curtos, como se tentasse exercitar a pata machucada. Seus olhos brilhavam, e ela parecia quase mais animada, embora ainda mancando. Antônia, tocada pelo progresso do animal, comentou: "É incrível, não é? Essa força de vontade. Eu pensava que não sobreviveria aos ferimentos, e olha como ela está hoje." Juliana sorriu, acariciando o pescoço da égua. Talvez ela esteja aqui para nos lembrar de que ainda existe possibilidade de vitória, mesmo quando tudo parece perdido. As duas permaneceram por alguns minutos em silêncio, aproveitando aquele breve respiro de tranquilidade no estábulo. A cena contrastava com as constantes ameaças dos agiotas e a instabilidade que consumia o dia a dia da família. Mais tarde, já de volta à casa, Juliana se deparou com Rafael sentado à mesa, mexendo em alguns papéis de forma quase desesperada. Ele havia retornado sem que elas percebessem, trazendo os cabelos bagunçados e o rosto fechado. Antônia, ao vê-lo, abriu um sorriso hesitante, como quem tentava reacender um diálogo pacífico. "Rafael, onde você estava? A gente fica preocupado quando você some desse jeito." Ele deu de ombros. "Isso não é importante agora. Consegui uns trocados, mas não o suficiente para pagar tudo. Na verdade, estamos cada vez mais no buraco." Juliana, lembrando-se do vizinho e da conversa sobre ecoterapia, decidiu arriscar mencionar a ideia. E se tentássemos levantar algum projeto com a Aurora? Uma ação na comunidade, algo que pudesse chamar a atenção de patrocinadores ou de programas do governo? Papai sempre sonhou com isso. Rafael deu um riso seco. "Você acha mesmo que meia dúzia de cavalos e um bando de doentes vai salvar a fazenda? Qualquer investimento do governo leva tempo, e a gente não tem tempo." A crueldade da fala cortou o ar. Antônia se encolheu na cadeira, e Juliana conteve a vontade de retrucar bruscamente. Percebia que o irmão estava afundado num estado de desespero e amargura que o tornava incapaz de ver saídas. No entanto, o tom que ele usava não escondia também certa hostilidade que ia além de desespero. Mais tarde, enquanto arrumava a cozinha, Juliana encontrou Antônia no corredor, com os olhos cheios de lágrimas. A mãe segurava uma carta antiga de Carlos, na qual ele descrevia a vontade de ver a família prosperar, transformando a propriedade num lugar de superação para pessoas debilitadas. Dizia que bastava ter coragem, esforço e união, algo que agora parecia distante da realidade deles. "Mãe, a senhora está bem? Estou preocupada com o Rafael. Não reconheço mais meu próprio filho. Tenho medo do que essa situação toda esteja fazendo com ele." Juliana apertou a mão de Antônia e decidiu falar do que há tempos temia. "Eu acho que ele pode estar planejando algo pior. Vi sinais de sabotagem na rampa outro dia, e Aurora também correu perigo várias vezes. Não tenho como provar, mas meu coração diz que é ele." Antônia recuou a cadeira de rodas atordoada.
Você está dizendo que o Rafael quer machucar a gente? Não, filha, não pode ser. Ele deve estar perdido, mas não ao ponto de nos prejudicar assim. A filha engoliu em seco, sentindo a dor da dúvida. Eu também não quero acreditar, mãe. Mas tudo aponta para isso. Ele guarda segredos, está envolvido com esses agiotas. Fala sobre... Juliana não conseguiu concluir a frase, pois o som de passos no corredor indicava que Rafael se aproximava. Ele surgiu, olhando-as com desconfiança. Antônia apressou-se em sorrir, mas o gesto foi tão forçado que parecia mais um esgar de nervosismo. Rafael percebeu o clima pesado e deixou o local sem nada dizer, encaminhando-se para o quarto dele. A noite chegou, trazendo de volta o medo. Um vento quente soprava sobre a fazenda, levantando poeira e folhas secas. Antônia se recolheu mais cedo, alegando cansaço. Juliana decidiu verificar se a mãe precisaria de ajuda para subir a rampa adaptada que conduzia até o quarto. Enquanto fazia isso, notou que os parafusos de fixação pareciam soltos. O corrimão estava bambo, a rampa inteira tremia de modo suspeito. "Mãe, espera! Não sobe ainda!" gritou correndo para impedir que Antônia tentasse avançar. Numa fração de segundos, percebeu que, se a mãe se apoiasse com força, a estrutura cederia. Algo que colocaria Antônia em risco imediato de queda, o que poderia ser fatal para alguém em cadeira de rodas. O coração de Juliana disparou ao confirmar que aqueles parafusos não estavam simplesmente gastos. Pareciam ter sido afrouxados de propósito. Ela conseguiu segurar a cadeira de Antônia a tempo, ofegante e pálida. A mãe, assustada, tateou o corrimão e sentiu como ele se movia perigosamente. Quem faria isso? Antônia perguntou numa voz trêmula, a respiração pesada. Juliana engoliu as lágrimas que se formavam, sem saber como responder de forma suave. Precisava encarar a realidade. Rafael era o único que mostrava seguidos sinais de hostilidade e vivia pelos cantos sem prestar esclarecimentos. Era, infelizmente, o maior suspeito. Ainda assim, dizer isso de forma tão direta parecia partir o coração de Antônia. Eu... não sei. Mas vamos consertar isso rápido. Enquanto não tivermos certeza, use outra entrada para chegar ao quarto. Antônia abriu e fechou a boca diversas vezes, sem encontrar as palavras certas para expressar a confusão que a dominava. A ideia de que o próprio filho pudesse intencionalmente lhe fazer mal era insuportável. Juliana acariciou seu ombro, tentando transmitir algum consolo. Já era madrugada quando Juliana decidiu verificar se Aurora estava bem. A noite estava estranhamente silenciosa, e ela temia que mais alguma sabotagem tivesse sido planejada. Depois de checar o estábulo, estava voltando a casa quando viu Rafael surgindo das sombras, encostado contra a parede do galpão. Ele tinha uma expressão indiscernível, a meio caminho entre a raiva e um cansaço descomunal, como se travasse uma luta interna. "O que faz aqui a essa hora?" ela perguntou, sentindo um calafrio na espinha. Ele não respondeu. Apenas a fitou em silêncio. Um lampejo de melancolia passou por seus olhos, mas logo foi substituído por um brilho duro, quase cruel. Juliana respirou fundo, consciente de que podia estar diante de alguém que perdera o limite entre certo e errado. Ao entrar em casa, o corpo inteiro de Juliana tremia. Ela percorreu o corredor na penumbra, verificando se a mãe dormia em segurança. Tudo estava quieto. Então, ao virar-se, notou a sombra de Rafael projetada na parede. Ficou imóvel, com o coração disparado, percebendo o contorno rígido que parecia vigiá-la. Juliana olha para a sombra de Rafael projetada na parede, temendo o que está por vir. Juliana acordou sobressaltada, o coração acelerado como se tivesse corrido quilômetros. A lembrança da sombra de Rafael projetada na parede e das insinuações sombrias dele ainda pulsava em sua mente. Por um instante, ficou imóvel na cama, tentando distinguir se a inquietude que sentia era parte de algum pesadelo ou se realmente havia algo de muito perigoso prestes a acontecer na casa. Foi quando o telefone tocou, quebrando o silêncio da manhã. Ela se levantou às pressas, ainda com o corpo tenso. A mãe, Antônia, surgia no corredor com a cadeira de rodas, parecendo pálida.
Juliana atendeu ao aparelho, imaginando que pudesse ser algum vizinho, mas sua expressão se transformou ao ouvir a voz fria do outro lado. Era um dos agiotas, avisando que o prazo acabara. Não viriam apenas conversar daquela vez. Eles exigiam pagamento integral até o dia seguinte, e caso contrário tomariam o que quisessem, inclusive a fazenda. A ameaça culminou em uma risada rouca antes de a linha cair. Juliana colocou o telefone de volta no gancho, tentando acalmar a respiração. Mãe, eles vão invadir a fazenda. Estão dizendo que não vão mais dar tempo nenhum. Antônia engoliu seco. Seus dedos tremeram em volta dos apoios da cadeira. Não temos dinheiro para cobrir nada. Nem vender terras resolveria a tempo. A burocracia levaria meses, e eles não vão esperar. A voz de Antônia soava trêmula e embargada, como se estivesse prestes a desabar. A pressão crescia no peito de Juliana. Precisava pensar rápido, mas tudo parecia girar em volta da ruína financeira e das dívidas inescapáveis. Enquanto tentava consolar a mãe, viu Rafael parado na soleira da porta, com o semblante carregado. Ele cruzou os braços, observando a cena por alguns instantes antes de falar. Vocês ficam insistindo em coisas inúteis. Eu já disse que tem um jeito mais rápido de resolver tudo. Juliana o encarou, sentindo um arrepio. Antônia, por sua vez, meneou a cabeça confusa. Do que você está falando, filho? Nada que você precise saber agora. Só peço que me deixe cuidar. O tom enigmático de Rafael fez Juliana apertar as mãos uma na outra, num nervosismo crescente. Ela trocou um olhar breve com a mãe, que parecia ainda mais ansiosa. Embora não tivesse provas concretas, Juliana temia que a solução de Rafael passasse por algo terrível. Conforme o dia avançou, a tensão se tornou quase palpável. Antônia tentava manter o mínimo de rotina possível, mas os telefonemas e recados ameaçadores não paravam. Juliana pegou a pouca papelada da fazenda que ainda restava, imaginando se valeria a pena ligar para algum corretor e tentar vender uma parte das terras de forma emergencial. No entanto, a probabilidade de encontrar um comprador disposto a fechar negócio em tão pouco tempo era mínima. No cair da noite, o calor sufocante deu lugar a um vento úmido que balançava as árvores próximas ao estábulo. As aves noturnas piavam, criando uma trilha sonora inquietante. Juliana preparava um chá para a mãe quando notou Rafael andando de um lado para outro, mexendo em algumas gavetas como se procurasse algo específico. O ar concentrado e o rosto sombrio dele acenderam um alerta em seu peito. Rafael, tá tudo bem? Ela perguntou, segurando a xícara com força para disfarçar o tremor. Ele se virou, a expressão séria demais para alguém que fingia normalidade. Tá tudo sob controle. Fica na sua. Mais tarde, depois de auxiliar Antônia a se acomodar, Juliana foi para o quarto. Estava exausta, mas sabia que dormir seria difícil. Parecia até que a casa inteira sussurrava uma tensão invisível. Tentou se recostar na cama para relaxar, mas não passou nem meia hora até que sentisse o chão vibrar com passos firmes. Ergueu-se em silêncio e abriu a porta para espiar o corredor. Viu o vulto de Rafael seguindo no sentido do quarto da mãe. A respiração dela acelerou imediatamente, pois tinha certeza de que ele segurava algo comprido na mão, talvez um objeto que refletia discretamente sob a luz fraca da lâmpada. O coração de Juliana batia tão alto que ela temeu ser ouvida. Saiu do quarto em passos leves, quase engatinhando, para acompanhar de longe os movimentos do irmão. Rafael parou em frente à porta do quarto de Antônia e permaneceu ali, sem girar a maçaneta. Parecia travar uma luta interna, pois a mão que segurava o objeto tremia. Juliana não conseguia distinguir o que era. Podia ser um pedaço de ferro, uma barra, qualquer coisa que pudesse machucar alguém. A madrugada parecia suspensa no ar, até que um relinchar estridente irrompeu ao longe, quebrando o silêncio. Aurora, no estábulo, começava a manifestar agitação, batendo os cascos contra a madeira. O som soou tão intenso que fez Rafael dar um sobressalto. Ele recuou um passo, como se despertasse de um transe. Juliana, que assistia tudo, não perdeu tempo. Largou o corredor e correu em direção ao quarto da mãe.
temendo que fosse tarde demais. Atrás dela, Rafael hesitou, provavelmente confuso sobre o que fazer. Quando Juliana abriu a porta do quarto, encontrou Antônia sonolenta, mas assustada com o barulho da égua. "O que foi isso, minha filha?" Antônia perguntou, forçando a vista. "Parece que a Aurora está agitada." Juliana respondeu, tentando conter o susto. "Eu vim ver se a senhora está bem." Acho que sim." No instante em que se certificou de que a mãe estava a salvo, um estrondo ecoou do lado de fora. O som de tiros partindo o ar. Com o coração na boca, Juliana correu até a janela do corredor e puxou a cortina, divisando faróis fortes iluminando o terreiro. Era o carro dos agiotas chegando, bem antes do combinado, disparando tiros para o alto como aviso. "Eles chegaram!" gritou, voltando para acudir Antônia. Rafael, pálido, surgiu do outro extremo do corredor, sem o objeto que antes carregava, mas com a expressão desnorteada. Por um segundo, ele ficou paralisado ao perceber a gravidade do que acontecia. Do lado de fora, ouvia-se o motor dos carros roncar. Gritos de homens que se aproximavam em disparada. "Mãe, Juliana, fiquem dentro de casa!" rosnou ele, correndo em direção à porta principal. Um novo tiro sacudiu o ar, fazendo as janelas tremerem. Dessa vez, não parecia mais intimidação. Um dos agiotas gritava palavrões, exigindo que entregassem o dinheiro ou a escritura da fazenda. Juliana foi tomada por um pânico ardente. Precisava proteger Antônia, mas também temia que Rafael fizesse alguma loucura. Enquanto corria para trancar as portas, ouviu Aurora relinchar mais uma vez, ainda mais alto, batendo os cascos contra a porta do estábulo. Aquela agitação do animal era tão intensa que Juliana teve um estalo. Se a égua continuasse presa, poderia se ferir e, ao mesmo tempo, perder-se no meio do caos. Sem pensar muito, ela decidiu arriscar e correu para o estábulo. Lá fora, tudo era gritaria e ameaças. Os agiotas estavam começando a se espalhar pela propriedade, e um deles esbravejava exigindo encontrar Rafael. Juliana abriu a porta do estábulo com dedos tremendo, encontrando Aurora ensandecida, girando em círculos. Puxou o ferrolho que prendia o animal, procurando acalmá-lo. "Calma, menina. Precisamos sair daqui. Vai ficar tudo bem." Assim que abriu espaço suficiente, Aurora saiu do compartimento quase saltando, relinchando de forma estridente. Os olhos do animal refletiam o medo de toda aquela confusão. Juliana tentou conduzi-la para fora, mas, quando alcançaram o terreiro, se depararam com uma cena de completo caos. Homens gritavam. Rafael surgia transtornado, sendo contido por 2 agiotas que o seguravam pelos braços. Pelo que se ouvia, ele falhara em cumprir a promessa feita antes, e os agiotas estavam decididos a tomar o que queriam à força. Antônia, ainda na cadeira de rodas, aparecera na varanda, assustada. Um dos homens voltou os olhos para ela, esboçando um sorriso cruel, como se visse a oportunidade de pressionar a família ao limite. Gritou algo como: "Se não tem dinheiro, a gente leva a casa e qualquer valor que acharmos." Rafael tentava se soltar, vociferando contra os agiotas, mas não tinha forças para quebrar o aperto bruto que eles faziam em seus braços. Alguns tiros ainda pipocavam ao redor, atingindo o solo e levantando poeira. Juliana temeu que a mãe fosse atingida a qualquer momento, ou que o próprio Rafael acabasse levando um disparo. "Deixem-nos em paz." A voz de Antônia ressoou frágil, mas repleta de desespero. Já destruíram o suficiente. O líder dos agiotas avançou, batendo a coronha de sua arma contra a cerca de madeira, partindo-a. As farpas voaram, e o som ecoou pela noite. Nesse mesmo instante, Aurora deu um pulo impressionante e relinchou tão forte que parecia rasgar o ar. Juliana, ainda segurando as rédeas de forma frouxa, sentiu o puxão do animal em disparada. Com a adrenalina a mil, Aurora se lançou na direção dos homens, movida pela confusão e talvez por algum instinto de proteção. Deu coices e cabeçadas, atingindo um agiota que tentava subir os degraus da varanda.
O baque assustou os demais, que cambalearam, soltando Rafael no processo. Num único relance, Juliana viu a oportunidade se abrir, pois os invasores estavam distraídos com a reação inesperada do bicho. Sem hesitar, correu até Antônia, ajudando a mãe a se afastar da linha de fogo. Uma das rodas da cadeira quase ficou presa na fresta do piso, mas ela conseguiu puxá-la a tempo, guiando a mãe para dentro de casa com o coração aos pulos. Rafael, livre das mãos dos bandidos, tropeçou na própria perna, mas também se ergueu e cambaleou para o lado oposto, procurando alguma forma de defesa. E então, aconteceu o golpe decisivo. Aurora investe contra um dos agiotas, relinchando alto, criando uma chance de fuga para Antônia e Juliana. A noite estava longe de terminar quando Aurora finalmente interrompeu o ataque dos agiotas, abrindo uma estreita possibilidade de fuga para Juliana e Antônia. Ainda ofegantes, mãe e filha se abrigaram atrás de um muro baixo perto da varanda. O cheiro de pólvora pairava no ar e os gritos continuavam cada vez mais desesperados. Rafael, livre das mãos dos bandidos, tentava se levantar, sacudindo a terra das roupas e procurando um ponto de apoio para não cair de novo. Do outro lado do terreiro, Aurora se debatia, relinchando furiosamente contra dois homens que tentavam contê-la. A égua, ainda mancando um pouco, fazia o possível para afastar aquelas ameaças. Mesmo ferida, exibia uma coragem surpreendente, quase selvagem. Juliana segurava a mão da mãe com força, sem piscar, enquanto avaliava se deveriam tentar correr para dentro de casa ou permanecer escondidas. Preciso ajudar o Rafael, mãe. Não posso deixá-lo sozinho, murmurou, o peito subindo e descendo num ritmo acelerado. Antônia sentia o coração disparado, mas não conseguiu falar nada. Os olhos dela estavam presos à figura do filho, que cambaleava na direção da entrada principal, enquanto 3 dos agiotas se reorganizavam para atacá-lo outra vez. Parecia um cenário de pesadelo. Luzes fracas, estalos de tiros, sombras correndo, cavalos inquietos. Tudo ao mesmo tempo. Num ímpeto de coragem, Juliana agarrou o braço de Antônia e tentou guiá-la até um local mais seguro. No entanto, perceberam que as portas e janelas da casa haviam sido arrombadas a chutes e coronhadas. Entrar ali agora não garantiria mais proteção. Restava apenas tentar chegar ao lado oposto do pátio, onde se avistava uma pequena construção de madeira que costumava servir de depósito. Talvez pudessem se esconder lá, ao menos até que a confusão cessasse. Vamos, mãe, sussurrou Juliana, empurrando a cadeira de rodas por trás do muro. Cada sacolejo do terreno arrancava um gemido de Antônia, cujas dores na coluna se intensificavam. Mas seguiram firmes, sem olhar para trás, desviando da poeira e dos destroços que se acumulavam. Rafael, por sua vez, se viu encurralado outra vez. 2 agiotas avançaram com violência. Um deles o agarrou pelos ombros enquanto o outro brandia uma arma. De relance, Rafael enxergou as silhuetas de Juliana e Antônia avançando para longe e sentiu um aperto na consciência. A vida da mãe corria sério perigo, e tudo aquilo era, em grande parte, consequência dos acordos sórdidos que ele fechara. Um nó se formou em sua garganta quando percebeu o quanto a obstinação em resolver tudo sozinho o arrastara a um ponto sem volta. Larguem! Arfou ele, tentando se soltar das mãos ásperas que o seguravam. Eu pago o que devo. Só preciso de tempo. Acabou o tempo. Rugiu um dos agiotas, puxando Rafael e desferindo um soco em seu estômago. A dor fez Rafael se dobrar, mas em seguida um grito ecoou. Aurora, enlouquecida pelo tumulto, partia na direção dos homens. O líder do bando disparou um tiro para o alto e a égua recuou, assustada, permitindo que o grupo reagrupasse as forças. Num impulso de desespero, Rafael tentou agarrar a arma de um deles, mas foi contido e jogado com força ao chão. Enquanto isso, Juliana enfim conseguia conduzir Antônia até o depósito. A porta de madeira frágil estava encostada, mas não trancada. Ao entrarem, depararam-se com alguns caixotes, sacos de ração e ferramentas enferrujadas. Era um lugar apertado e escuro,
mas ao menos poderiam se proteger momentaneamente. Juliana escorou a porta com um tronco que encontrou por ali, rezando para que aquilo fosse suficiente para conter qualquer tentativa de invasão. "Mãe, fica aqui. Vou ver se consigo ajuda", disse ela, embora não fizesse ideia de quem pudesse socorrê-las. Não me deixa sozinha", implorou Antônia, o olhar cheio de pavor. "Você viu o que estão fazendo lá fora?" Juliana engoliu em seco, hesitante. Precisava garantir que, ao menos, a mãe estivesse segura. Mas também não podia ignorar Rafael, nem as possibilidades de que os agiotas resolvessem incendiar a fazenda ou algo ainda pior. Por fim, decidiu esperar um instante, escutando do lado de dentro. Ouvia-se um amontoado de berros e objetos caindo. Provavelmente, reviravam móveis em busca de algo de valor ou, quem sabe, da escritura da fazenda. Era questão de tempo até se lembrarem de checar o depósito. A jovem sentia cada batida do próprio coração como se fosse um tambor anunciando uma tragédia iminente. "Precisamos sair daqui, mãe. Mais cedo ou mais tarde, eles vão vir procurar", explicou sussurrando. Com dificuldade, removeram o tronco que bloqueava a porta e voltaram a espiar o terreiro. Por um golpe de sorte, a atenção dos agiotas estava voltada para Rafael, que jazia ajoelhado, pressionando o braço contra uma costela machucada. Aurora fora afugentada para perto do estábulo, mas ainda demonstrava resistência, relinchando ao menor movimento brusco dos homens. Juliana aproveitou a distração para guiar a mãe entre os arbustos que contornavam a casa, em direção à parte dos fundos. Cada solavanco na cadeira de rodas fazia Antônia gemer, mas ela mordia os lábios para não gritar, determinada a acompanhar a filha. Estavam quase chegando à lateral do estábulo quando ouviram um estampido seco, diferente dos tiros anteriores. Seguiu-se um silêncio súbito, e então um gemido de dor rasgou o ar. Era inconfundível. A voz de Rafael. "Rafael!" exclamou Antônia, sentindo o corpo inteiro gelar. Juliana cerrou os punhos, sem saber se corria em auxílio do irmão ou se mantinha a mãe em segurança. Mas um sentimento de urgência a invadiu. Não podia simplesmente abandonar Rafael, por mais que desconfiasse das intenções dele. Ordenou que Antônia ficasse ali, abrigada embaixo de uma saliência do telhado, e correu em disparada na direção do som. Chegando ao centro do terreiro, viu Rafael estirado, segurando a perna, enquanto um dos agiotas recuava com a arma em punho. Havia sangue escorrendo pela barra da calça do rapaz e a dor estampada em seu rosto era evidente. Alguns metros adiante, um outro homem chutava o que pareciam ser papéis e objetos que Rafael tentara proteger. Provavelmente, eram as últimas posses de valor ou documentos que ele ainda tinha esperanças de usar para pagar a dívida. "Não, parem!" gritou Juliana correndo para chegar até ele. O homem que segurava a arma girou o corpo e apontou na direção dela, fazendo-a paralisar. O vulto de Aurora apareceu perto do estábulo, relinchando, mas já parecia exausta, incapaz de outra investida corajosa. Os agiotas pareciam vencê-la pelo cansaço, e o ambiente inteiro se cobria de uma poeira opressora, girando sob a lua. Com Rafael baleado no chão e Antônia escondida em algum canto, Juliana sentiu o desespero tomar conta. Ergueu as mãos para mostrar que não queria problemas, mas a voz do líder do grupo ecoou, áspera. "Você acha que vai resolver alguma coisa com essa atitude? Seu irmão teve a chance dele, mas brincou com a gente." Rafael tossiu, engolindo soluços de dor, enquanto o sangue se espalhava mais rápido do que Juliana gostaria de admitir. Ela se aproximou, arriscando-se com cuidado, até ficar ao lado dele, abaixada, procurando estancar o ferimento com as mãos trêmulas. Um dos agiotas resmungou algo sobre não deixar testemunhas, mas o chefe, talvez satisfeito com a gravidade da situação, fez sinal para que parassem por ali. "Vamos indo. Já pegamos o que interessa. E esse aqui", ele apontou para Rafael, "aprendeu a lição. Se tiver mais algum bem escondido, é bom que nos entregue antes que a gente volte." Sem prolongar o confronto, o bando se dispersou.
deixando para trás a casa revirada, a varanda destruída e um rastro de destroços pelo quintal. Assim que os faróis dos carros se apagaram na distância, Juliana se voltou para o irmão, os olhos marejados de lágrimas. "Aguenta firme. Vou buscar ajuda", sussurrou, pressionando a perna dele para tentar conter o sangramento. Rafael, estremecendo, levantou o olhar para a irmã com uma expressão de remorso profundo. Seu rosto estava pálido e a respiração curta. "Me desculpe. Eu achei que conseguiria resolver tudo", balbuciou com a voz embargada. "Não queria pôr vocês em risco." Juliana sentiu o choro contido explodir no peito enquanto ouvia a confissão tardia. Antônia surgiu ao longe, se arrastando na cadeira de rodas, os olhos arregalados diante da cena do filho ferido. Ela esticou os braços, sem conseguir pronunciar nada além do nome dele. Num ímpeto, Juliana gritou para algum vizinho que pudesse ouvir, pedindo ajuda. Precisariam levar Rafael às pressas para o hospital da região. Se demorassem, o ferimento na perna poderia se agravar de forma irreversível. Um único vizinho apareceu, convocando mais 2 que estavam próximos, e juntos improvisaram uma maca com tábuas e lençóis. Rafael gemia a cada movimento brusco, mas se deixava conduzir. Foi colocado na carroceria de uma caminhonete antiga e Antônia quis ir junto, apesar da situação de desconforto. Juliana também subiu abraçando a mãe. Precisava certificar-se de que o irmão receberia atendimento imediato. A viagem até o hospital foi breve, mas pareceu uma eternidade. O motor do velho veículo falhava, e o medo de que Rafael não resistisse colava no ar. Juliana rezava em silêncio, enquanto segurava a mão dele, que perdia as forças. Ao chegarem à emergência, enfermeiros correram para colocá-lo numa maca de verdade e o levaram para dentro, sob protestos de Antônia, que queria ficar ao lado do filho. Ela acabou aguardando na recepção, junto à filha, ambas tensas e caladas. Algum tempo depois, um médico de expressão neutra apareceu, chamando-as para dar as primeiras notícias. Rafael estava estável, mas o ferimento exigia cuidados cirúrgicos. Provavelmente precisaria de fisioterapia depois. O medo agora dividia espaço com um suave alívio. Ele sobreviveria, mas ficaria enfraquecido por um bom tempo. Juliana agradeceu ao médico, mas não sabia ao certo como lidariam com tudo aquilo. Enquanto aguardavam na recepção, o celular de Juliana tocou. Era Pedro, o velho amigo da família, que vinha tentando ajudá-las com os assuntos burocráticos. A expressão de Juliana desabou ao ouvir o que ele dizia. A ajuda financeira que talvez recebesse viera por água abaixo por causa de exigências legais e falhas na documentação. Não haveria dinheiro emergencial, nem patrocínio imediato. Ela lançou um olhar triste para a mãe, percebendo que a última esperança fora destruída. Antônia fechou os olhos, exausta, ao mesmo tempo em que se sentia grata por Rafael ainda estar vivo. Mas a falta de qualquer perspectiva financeira pesava em suas costas como um fardo impossível de carregar sozinha. Enquanto absorviam a notícia, a porta do corredor interno se abriu e o mesmo médico surgiu. Ele pigarreou, aproximando-se com cautela, e disse: "Rafael vai sobreviver, mas ainda há muitas contas a acertar, inclusive as legais. A polícia pode querer questioná-lo sobre a invasão." Eles chegaram ao hospital em meio à escuridão da madrugada, com o som da ambulância improvisada cortando a estrada de terra. Juliana continuava pressionando o ferimento de Rafael, que gemia sempre que o carro chacoalhava. Antônia mantinha os olhos fixos no filho, pálida e com as mãos trêmulas pousadas sobre o colo. Ninguém trocou mais que 2 ou 3 frases durante todo o caminho. A adrenalina da luta na fazenda ainda circulava pelo corpo deles, mesclada à angústia de não saber se Rafael realmente sobreviveria. Assim que estacionaram em frente à entrada de emergência, enfermeiros e um médico se aproximaram correndo, retirando Rafael da carroceria com cuidado. Levaram-no para dentro em uma maca improvisada, enquanto Juliana e Antônia seguiam aflitas, fazendo perguntas que nem elas sabiam ao certo como formular. As poucas pessoas presentes no local
também com semblantes cansados da madrugada, observavam com curiosidade. Uma enfermeira pediu que aguardassem na recepção, pois o ferimento seria avaliado imediatamente. Olhando ao redor, Juliana notou a precariedade do hospital. Paredes descascadas, cadeiras de plástico desgastadas e uma iluminação fraca nos corredores. Não era surpresa, pois a região inteira carecia de recursos. Ainda assim, aquela era a única chance de Rafael receber ajuda em tempo hábil. Antônia tentava controlar o choro, respirando devagar para acalmar o coração. A última imagem do filho, atingido por um disparo e sangrando no terreiro de casa, rondava sua mente como um pesadelo constante. Um longo período se passou até que o mesmo médico que o recebera na maca saiu da sala de atendimento. Trazia no rosto uma expressão cautelosa, mas não desesperada. Juliana e Antônia se ergueram no mesmo instante, o que não foi simples para Antônia na cadeira de rodas, mas o impulso maternal falou mais alto que a própria dor. Ele está fora de perigo imediato, começou o médico em tom sério. A bala não atingiu a artéria principal, mas causou muito estrago no músculo e haverá perda de sangue considerável. Precisará de cirurgia e observação por alguns dias. Talvez precisemos transferi-lo se surgir alguma complicação. Antônia sentiu o peito aliviar-se um pouco, embora continuasse preocupada. Queria detalhes, saber cada risco possível, mas conteve a torrente de perguntas para não confundir o médico. Ele se mostrou prestativo, informando que Rafael passaria por uma avaliação mais detalhada e, se tudo corresse bem, ficaria em um quarto de internação simples. A notícia de que, ao menos Rafael ainda tinha boas chances de sobreviver, trouxe algumas lágrimas de alívio para Juliana. Ao abraçar a mãe, sentiu como se tivessem se livrado de um fardo insuportável, mesmo que ainda restassem muitos problemas pela frente. Naquele momento, o silêncio valia mais que 1000 palavras, pois expressava a gratidão de ambas por Rafael ter escapado da morte. Com a aurora, chegaram alguns vizinhos para prestar apoio. Uma senhora idosa, que Antônia conhecia há anos, trouxe garrafas de água e sanduíches, entendendo que mãe e filha podiam passar muito tempo sem comer direito. Outros, curiosos ou preocupados, perguntavam sobre a invasão na fazenda, a briga com os agiotas e como tudo terminara. Juliana, ainda atordoada pelos acontecimentos, tentava responder sem detalhes, pois temia atrair ainda mais confusão. O sol já iluminava o pátio do hospital quando um policial local apareceu, com um caderninho de anotações em mãos. Tinha bigode ralo e olhar desconfiado. Chamou Antônia e Juliana de lado, dizendo que precisaria colher depoimentos sobre os tiros e a possível troca de agressões na fazenda. A princípio, Juliana não soube o que dizer. Ainda estava sob o impacto de ver o irmão baleado e a casa destruída, mas compreendia que o registro oficial era inevitável. Precisamos entender o que aconteceu, explicou o policial, olhando firme para elas. Recebemos uma denúncia de tiroteio e invasão de domicílio. O nome do seu filho foi citado, assim como o de agiotas que já tem ficha suja por aí. Antônia, com a voz baixa, narrou o que sabia. As ameaças que vinham se acumulando e o ataque que culminou nos disparos. A cada palavra sentia a tristeza aflorar, pois revivia mentalmente o pânico da noite anterior. O policial fazia anotações pontuais, sem revelar muito de suas impressões. Quando finalizou, avisou que poderia precisar conversar com Rafael tão logo ele estivesse consciente e em condições de falar. Ele não fez nada de errado, apenas estava acuado, acrescentou Juliana, temendo que incriminassem ainda mais o irmão. Aqueles homens são violentos. Entraram atirando. Entendo, respondeu o policial. Mas precisamos da versão dele também. É assim que funciona. Diante disso, Antônia e a filha se calaram. Observaram o homem se afastar com passos pesados pelo corredor, deixando no ar a tensão de que a polícia ainda poderia complicar a vida de Rafael, caso interpretasse os fatos de outra forma. Mais tarde, o médico autorizou que elas vissem o rapaz por alguns minutos. Ele estava sedado e com a perna enfaixada.
ligado a soro e monitorado por equipamentos simples. As feições estavam pálidas, mas havia algo de sereno em seu semblante, como se o maior tormento fosse agora a dor do ferimento, e não mais o desespero financeiro. Antônia, aproximando-se com dificuldade, tocou de leve a mão dele, deixando escapar uma lágrima que correu até o queixo. "Eu sinto muito, filho", murmurou, ainda que ele não pudesse escutar. Não queria que chegássemos a esse ponto. Deixaram-no descansar, pois o médico dissera que qualquer agitação poderia prejudicar a recuperação. Enquanto saíam do quarto, Juliana esbarrou em Pedro, o velho amigo da família que viera correndo assim que soube da internação. Ele trazia consigo uma expressão consternada, balançando a cabeça com pesar. "Que tragédia", disse abraçando Antônia de lado. "Se vocês precisarem de algo, me avisem, mas adianto que tenho más notícias sobre a parte financeira." Ele contou que ligara para a seguradora e, após muitas tentativas, conseguira a confirmação de que a maior parte do valor do seguro de Carlos ainda estaria bloqueada por um tempo. Uma cláusula interna exigia uma documentação que a família não possuía imediatamente. Talvez pudessem liberar uma pequena parcela, mas nada que cobrisse as dívidas acumuladas. Aquilo pareceu apagar mais uma luz no túnel. Juliana e Antônia se entreolharam, entendendo que, embora Rafael estivesse a salvo da morte, a fazenda permanecia ameaçada de colapso total. Precisariam juntar o que restava de coragem para enfrentar o futuro. Pedro lamentou não conseguir fazer mais por eles naquele momento, pois também andava com poucos recursos. "Tentem voltar à fazenda e avaliar os estragos. Vou fazer algumas ligações e ver se encontro soluções temporárias", sugeriu o velho amigo. Com o coração apertado, mãe e filha resolveram deixar o hospital por algumas horas. Precisavam ver como estava a Aurora, conferir se havia algo aproveitável na casa e, principalmente, descobrir se os agiotas deixaram algum rastro. Um vizinho se dispôs a levá-las de carro, pois o delas fora avariado na confusão. No trajeto, o cenário de manhã clara contrastava com o clima de devastação que elas sentiam por dentro. Antônia mal conseguia falar, absorvendo o cansaço físico e mental. Juliana passou o tempo todo olhando o horizonte, tentando reunir coragem para encarar o que sobrara da propriedade. Quando chegaram, encontraram a porteira escancarada e parte do cercado quebrado. O terreiro estava cheio de marcas de pneu e cacos de madeira, fruto do combate da noite anterior. O silêncio, porém, era quase ensurdecedor, como se tudo estivesse suspenso. Juliana ajudou a mãe a descer, e logo ao entrarem na casa, depararam-se com móveis revirados, gavetas abertas e documentos espalhados pelo chão. Antônia conteve o ímpeto de chorar outra vez. Não havia tempo para lamentações prolongadas. Precisava descobrir o que restava para reconstruir. Empurrando a cadeira de rodas, tentou manter a cabeça erguida e conferir os estragos: portas arrancadas, pratos estilhaçados, o fogão tombado, rachado em um canto. Ainda assim, era a casa delas, e aquela terra era o legado que Carlos deixara. Não podiam desistir. Decidiram primeiro checar o estábulo. No caminho, encontraram Aurora parada perto de uma árvore, respirando com dificuldade, mas de pé. Juliana correu até a égua, que parecia estremecer, como se ainda estivesse assustada. Passou a mão na crina dela, murmurando palavras de conforto. Notou que a pata ferida apresentava um corte superficial reaberto, provavelmente no confronto com os agiotas. Precisaria de cuidados, mas estava viva, e isso era um alívio em meio ao caos. "Você foi corajosa demais", disse Juliana, fazendo carinho no pescoço da égua. "Agora vamos te ajudar, prometo." Em seguida, elas percorreram o estábulo, encontrando vestígios de luta. Tábuas rachadas, ração espalhada, ferramentas pelo chão. Um ou outro cavalo ainda tremia, agitado pelo terror noturno. Juliana respirou fundo e concluiu que o espaço precisaria de reparos urgentes antes que algum animal se machucasse de forma mais grave. Passadas as primeiras horas de choque, alguns vizinhos apareceram timidamente. Um trouxe madeira para remendar as portas
Outro ofereceu ajuda para recolocar as telhas arrancadas. A compaixão e o espírito de comunidade pareciam se reacender diante da tragédia. Em pouco tempo, Antônia e Juliana estavam cercadas de gente disposta a fazer o possível, e isso as surpreendeu. Nem tudo estava perdido, afinal. Antônia, ainda na cadeira de rodas, orientava como podiam reaproveitar certas peças quebradas. Juliana lutava contra o cansaço para organizar o trabalho no estábulo, recolhendo martelos, pregos e panos para os animais. Em meio à movimentação, ambas notaram que a tristeza diminuía ligeiramente a cada prego batido na madeira, a cada tábua que subia para refazer as cercas. Havia um renascimento acontecendo ali, mesmo que doloroso. Só restava uma grande interrogação. Como dariam conta das contas? Mesmo se conseguissem pôr a fazenda de pé em termos estruturais, ainda existia a sombra da dívida. Os agiotas não sumiriam, e o medo de uma retaliação continuava a assombrar as duas. Nem sabiam ao certo se a polícia resolveria fazer algo. Tudo era incerto, mas, por ora, focavam nas tarefas urgentes, uma de cada vez. Ainda assim, havia uma ponta de esperança na maneira como Antônia olhava para Aurora e se recordava do sonho de Carlos: transformar a fazenda num lugar de cura, especialmente para quem sofresse limitações físicas. Talvez, se Rafael se recuperasse e finalmente unisse forças com elas, pudessem tentar investir nessa ideia de ecoterapia, buscando apoio público ou privado. A presença da égua quase simbolizava a própria luta da família. Ferida, mas ainda em pé, disposta a recomeçar. Quando a noite caiu novamente, a casa estava menos caótica. Vizinhos haviam se despedido, prometendo retornar pela manhã para concluir parte dos concertos. Juliana e Antônia, exaustas, deram uma última olhada na varanda remendada e nos cômodos minimamente organizados. Sentiam um vazio por Rafael não estar ao lado delas, mas sabiam que o filho ainda lutava pela vida no hospital. Talvez, quando ele sair de lá, a gente possa recomeçar de fato, disse Juliana, tentando transmitir otimismo à mãe. A gente dá um jeito de não afundar de vez, e quem sabe, essa história de ecoterapia vira realidade um dia. Antônia assentiu, ainda que as palavras pesassem. Precisavam de algo em que acreditar. Sem isso não tinham mais nada. Passou a mão no rosto, limpando a poeira que insistia em grudar na pele, e respirou fundo. O renascimento da fazenda, mesmo que em ruínas, seria a última chance de manterem a herança de Carlos e salvarem a família de uma vez por todas. Não haveria espaço para desistir. De volta ao hospital, enquanto a família se reorganizava, o médico responsável por Rafael chamou Juliana e Antônia para uma conversa formal no corredor. Ele explicou que o rapaz apresentava melhoras lentas, mas consistentes, e que provavelmente não ficaria com sequelas graves na perna, embora fosse necessário cuidado rigoroso na reabilitação. A notícia devolveu um mínimo de tranquilidade a ambas, que agradeceram ao profissional. Logo em seguida, a expressão do médico se anuviou, como se ainda houvesse algo importante a dizer. E, de fato, havia. Rafael vai sobreviver, mas ainda há muitas contas a acertar, inclusive as legais. A polícia pode querer questioná-lo sobre a invasão. Rafael permaneceu internado por mais alguns dias, as pernas enfaixadas e o semblante cansado, enquanto Juliana e Antônia tentavam reconstruir o que restava da fazenda. Pouco a pouco, as marcas da invasão iam sendo consertadas com a ajuda de vizinhos e pessoas solidárias que souberam do acontecido. Portas eram recolocadas nos batentes, cercas ganhavam novas tábuas e a varanda recuperava alguma estabilidade. Ainda assim, o coração de todos permanecia frágil, pois ninguém sabia ao certo quando os agiotas poderiam voltar a ameaçar. No hospital, Rafael despertava várias vezes no meio da noite, atormentado por pesadelos em que a mãe o olhava com decepção. Ele se recordava de como, cego pela dívida e pela raiva, chegara a considerar atos cruéis contra Antônia. Agora, com a perna latejando de dor e a mente mais lúcida, a culpa pesava. De dia, recebia visitas rápidas de Juliana,
que se esforçava para levar boas notícias da fazenda. Sabendo que o irmão precisava de esperança para lutar, ela exagerava os avanços na reconstrução, omitindo algumas dificuldades. Certo fim de tarde, quando Juliana apareceu para substituí-lo em uma troca de curativos, encontrou-o mais calado que de costume. Ele a olhou com olhos fundos e perguntou, em voz baixa, se Antônia conseguiria perdoá-lo. Juliana sentiu o peso daquela pergunta, recordando os momentos em que temera que o próprio irmão atentasse contra a vida da mãe. Não sabia se haveria uma resposta simples, mas escolheu ser honesta. A mãe é o tipo de pessoa que perdoa. Ela ficou em choque. Sofreu muito, mas acho que vai lhe dar uma segunda chance. Só não espere que seja tudo fácil. Rafael suspirou, deixando a cabeça pender contra o travesseiro. Talvez fosse o bastante. Ainda havia um caminho longo de arrependimento e reparações a seguir. Naquele mesmo dia, Antônia, que enfim conseguira recuperar um pouco das forças, recebeu um telefonema de Pedro, o velho amigo da família que andava buscando algum apoio para o sonho de Carlos. Ele disse que conhecia uma organização local interessada em projetos de terapia com cavalos, algo que pudesse beneficiar pessoas com necessidades especiais na região. Era uma possibilidade embrionária, nada garantido, mas Pedro aconselhou que ela preparasse documentos, fotos e um esboço do que pretendiam fazer. Caso a ONG se animasse, poderia sair daí um patrocínio mínimo, mas significativo, para iniciar as atividades. Para Antônia, aquilo soou como uma brisa refrescante no meio do calor sufocante dos problemas. Imaginou-se oferecendo o espaço da fazenda, onde antes das dívidas havia alegria e movimento constante. Com Aurora, a égua ferida que se tornara um símbolo de resistência, poderiam atrair um olhar diferente para aquela terra. No fundo, lembrava-se das conversas que tivera com Carlos, quando ele idealizava montar um centro de apoio a pessoas com limitações de mobilidade. Era quase poético que esse sonho ressurgisse agora, quando Antônia própria precisava enfrentar obstáculos diários em sua cadeira de rodas. Na manhã seguinte, ela quis visitar Rafael e contar a novidade. Havia decidido superar o choque dos últimos eventos e ver o filho com o coração aberto, embora ainda doído. Juliana a ajudou a subir na caminhonete de um vizinho e seguiram juntas até o hospital. Quando chegaram, encontraram Rafael sentado na cama, pálido, mas com um pequeno fio de otimismo brilhando nos olhos. Ainda teria de encarar possíveis investigações policiais, mas, por enquanto, a saúde era prioridade. «Tenho uma notícia», começou Antônia, aproximando sua cadeira de rodas do leito. «Pode ser que a gente encontre um patrocínio para tentar iniciar o projeto de ecoterapia que seu pai sonhava». Rafael piscou, sem entender muito bem. Por um instante, a expressão dele se distorceu num misto de surpresa e culpa. Recordou-se dos tempos em que zombava da ideia, achando que era perda de tempo. Agora, aquilo podia ser a tábua de salvação de que precisavam. «Mãe, você acha mesmo que pode dar certo?» murmurou, quase temendo a resposta. «Eu acho que é melhor do que nada», retrucou, dando um sorriso triste. «E se ajudarmos pessoas, talvez isso abra portas para doações ou apoio do governo. Não sei ao certo, mas não vamos desistir antes de tentar». Uma enfermeira surgiu, pedindo que Antônia e Juliana dessem espaço para a troca de soro. Elas aguardaram no corredor, onde Juliana aproveitou para falar do estado em que a fazenda se encontrava. Havia, sim, destroços e problemas, mas também a boa vontade de vizinhos e conhecidos. E Aurora, mesmo machucada, recuperava-se de forma inspiradora, parecendo abraçar a vida que quase lhe foi roubada. «Acho que a Aurora pode ser o primeiro animal de terapia, se conseguirmos levar o projeto adiante», concluiu Juliana, acendendo um lampejo de esperança nos próprios olhos. Passaram-se mais alguns dias até que Rafael tivesse alta. Ele saiu do hospital mancando, apoiado em muletas, pois ainda não podia forçar a perna baleada. O rosto franzido deixava claro que cada passo era uma tortura, mas ele seguia firme, determinado a mudar. Juliana e Antônia o ajudaram a entrar no carro, e o trio retornou à fazenda,
onde os aguardavam algumas dezenas de recados e problemas para resolver. Logo na entrada do terreiro, Rafael se assustou com as marcas da destruição que ele mesmo, indiretamente, ajudara a causar. Restos de móveis, cercas refeitas às pressas, o portão esburacado. Uma pontada de vergonha percorreu seu corpo quando percebeu que ninguém o recebia com alegria. Ele sentia que todos sabiam o quanto sua atitude desesperada contribuíra para aquilo. Ainda assim, forçou um sorriso quando um dos homens que auxiliara nos reparos se aproximou para cumprimentá-lo. Antônia preferiu não pressionar o filho de imediato. Sabia que ele precisaria de tempo para se acostumar à nova rotina e lidar com as próprias falhas. Juliana também se conteve, mas não deixou de acompanhar cada passo do irmão. Qualquer suspeita de recaída a fazia ficar alerta. Temia que ele pudesse novamente pensar em soluções extremas. Para surpresa de ambos, Rafael começou a demonstrar sinais concretos de arrependimento. Naquele mesmo dia, pegou uma vassoura para varrer o pátio, ainda que os movimentos fossem duros por causa do ferimento. Juliana, ao vê-lo, sentiu uma mistura de emoção e cautela. Quem era aquele homem humilde que limpava a sujeira sem reclamar? Talvez fosse cedo para confiar, mas ela se permitiu um pingo de esperança. Enquanto isso, Antônia teve uma conversa longa com Pedro por telefone, acertando os detalhes de uma visita de membros da ONG que poderia investir no projeto de ecoterapia. Pediu a Rafael e Juliana que limpassem o estábulo, tornando o local menos inóspito, e exigiu cuidados extras com Aurora, pois tensionava usá-la como um exemplo de recuperação e superação durante a apresentação. Se conseguissem comprovar que a fazenda tinha potencial, poderiam conseguir um aporte financeiro inicial. E foi exatamente o que aconteceu num fim de semana de sol ameno, quando 3 representantes da ONG chegaram numa caminhonete. Caminharam pelos terrenos, viram a casa parcialmente recuperada e notaram a presença de Aurora, que quase corria, embora ainda guardasse sinais de seu ferimento. Um dos visitantes se emocionou ao ouvir como a égua fora encontrada à beira da estrada, e agora, pouco tempo depois, estava firme outra vez. "Vocês têm uma história linda", comentou uma das representantes, olhando para Antônia e Juliana. "Se realmente estiverem dispostos a abrir o espaço para sessões de ecoterapia, podemos ajudá-las a obter subsídios e materiais de apoio. Precisamos confirmar a papelada, mas já vejo muito potencial aqui." Antônia fez um esforço para não chorar de emoção. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que as coisas poderiam dar certo. Lembrava-se de Carlos, que adoraria vivenciar aquele momento. E ao notar Rafael a poucos metros de distância, apoiado na muleta e com o rosto contraído, pensou em como seria bom se ele também se integrasse a esse sonho de modo sincero. No final daquele dia, após a saída da ONG, uma claridade diferente se espalhou pela fazenda. Vizinhos se reuniram para dar parabéns a Antônia, e alguns comemoraram a perspectiva de os agiotas, finalmente, perderem o interesse em aterrorizar tanto a família, já que haveria outras pessoas envolvidas no projeto. Evidente que a dívida ainda persistia, mas agora contavam com advogados dispostos a negociar condições melhores, especialmente depois que alguns dos homens que participaram da invasão foram denunciados e passaram a ser procurados pela polícia local. Rafael, por sua vez, teve de encarar o depoimento oficial. Confessou os acordos que fizera e descreveu toda a cadeia de acontecimentos que culminou nos disparos. A despeito das complicações legais, a colaboração dele foi vista como útil pelas autoridades, que se interessaram em caçar os agiotas mais perigosos. Ainda haveria um processo a tramitar, mas por enquanto, Rafael estava livre para se reerguer junto da família. Semanas se passaram, e as coisas começaram a entrar nos trilhos. O espaço no estábulo ganhou rampa de acesso, baias renovadas, rações adequadas. Aurora, recuperada por completo, trotava ao redor de Antônia, que passava as mãos pela crina da égua como se agradecesse pelo destino ter unido as duas em momentos cruciais. A fazenda logo recebeu as primeiras visitas de pessoas interessadas na terapia com cavalos. Não era um fluxo grande,
mas o suficiente para acender a chama de um futuro promissor. Num final de tarde, quando o sol se punha atrás das montanhas, reuniram-se no pátio Antônia, Juliana, Rafael e alguns colaboradores do projeto. Um clima de serenidade pairava no ar, como se todas as dores, embora não esquecidas, pudessem ser ressignificadas. Rafael, ainda com a perna enfaixada, aproximou-se da mãe e, numa voz cheia de emoção, confessou: jamais pensara que a fazenda poderia ter tanto valor humano, muito além de mero dinheiro. Antônia o abraçou, com lágrimas contidas, e sentiu Juliana se juntar ao gesto. Aurora relinchava à distância, compondo a cena que selava o recomeço da família. No íntimo, cada um compreendia que ainda havia obstáculos, mas, se persistissem unidos, seriam capazes de enfrentar qualquer tempestade. Naquele instante, Juliana murmurou uma frase que sintetizava tudo o que passaram e tudo o que os aguardava dali em diante. Todos nós estamos um pouco mancos, mas juntos a gente corre livre.